Programa Estação Bahia. Apresentação Jorge Ribeiro. Olá pessoal, bom dia! Está começando o seu programa de todos os domingos pela manhã, aqui na tela da Band, Estação Bahia. E na abertura do nosso programa, vamos com o quadro Alô Doutor, falando de neurologia, com o neurologista Dr. Antônio Andrade. Alô pessoal, eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia. E agora eu vou responder para vocês uma coisa que eu tenho observado durante esse primeiro semestre, né, aqui em Salvador. Vocês sabem que tem um surto de dengue, de zika e da chikungunya principalmente. E o que é que a gente observa? Só nesse último mês nós tivemos aqui uma quantidade importante de pacientes com queixas dizendo que era fibromialgia. Então, alertar a população. Quando você vai fazer a avaliação do paciente no interrogatório clínico, neurológico, o que você observa normalmente? É que não é uma dor fibromiálgica, e sim uma dor da articulação, que ela aumenta de intensidade com a diminuição da temperatura, principalmente nessa época do frio baiano, né? Pós-São João, pós-São Pedro, quer dizer, essas festas que tem, e as férias, né? As férias da turma, das escolas, tudo isso tem um envolvimento muito grande. E as pessoas vêm para cá e dizem, não, eu fiz uma viagem no interior, depois tive uma febre, não foi muito grande. Né? Cada um tem sua manifestação clínica da doença de acordo com sua imunidade. Apesar de ser um vírus, de uma arbovirose, mas eles podem vir com alguma modificação genética e por isso que tem. Mas eles deixam, após o quadro de estado, ou seja, após o quadro agudo do doente, eles deixam uma dor em forma de cãibra, entendeu? Das articulações principalmente, em todas as articulações. E isso é uma condição, quando nós solicitamos a parte imunológica de identificação da causa etiológica, ou seja, o que foi que acometeu, 100% dos pacientes tiveram a chikungunya. Que a chikungunya deixa essa manifestação dolorosa que se prolonga. E você tem que usar uma terapêutica que muitas vezes o paciente não tem o poder aquisitivo. Combater a dor hoje com decência, com diagnóstico seguro, é uma coisa cara para a nossa realidade de pacientes. Então, eu só quero alertar de um modo geral, não só os pacientes, mas os nossos colegas clínicos que ficam pensando na queixa desses pacientes, mas lembrar, assim como o Covid deixa a névoa cerebral, isso é fazer os marcadores, que você vai identificar se aquilo é veracidade ou não. E procurar um neurologista adequado, o tratamento é de neurologia, para poder fazer o exame. E muitas vezes, na maioria desses pacientes, você não encontra dado nenhum objetivo, deixa só a queixa subjetiva, e quando você vai fazer a parte de avaliação neurológica, do exame neurológico, está lá. A compressão de extremidades osteoarticulares, a movimentação dos membros, quer dizer, embora você tenha uma coisa, um ponto ou outro, tem uma neuropatia, ou seja, e já a maioria das vezes as neuropatias são sensitivas, que você não vai captar no estudo da eletromiografia. Então, você tem que tratar esses pacientes com a coisa mais clínica. Observação. Eu sou Antônio Andrade, neurologista, no quadro Alô Doutor, falando de neurologia no programa Estação Bahia da TV Bandeirantes, sobre a coordenação de Jorge Ribeiro. Muito bem, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, rapidinho. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Olá meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador
roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Roubo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês no reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, Escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Estamos de volta no programa Estação Bahia. Eu quero me dirigir a você que é empresário. Quer anunciar o nosso programa, tanto para o estado da Bahia quanto para o estado de Sergipe? Entre em contato com este número que aparece aqui na tela com a nossa produção e em breve você vai estar anunciando com a gente aqui no Estação Bahia. Será uma honra tê-lo junto conosco. Agora a gente vai para o quadro Plantão Médico com o cardiologista Dr. José Antônio. Bom dia a todos do Plantão do Coração da Estação Bahia de Jorge Ribeiro. Pergunta que surgiu sobre o que é valvulopatia. A denominação de valvulopatia é uma denominação médica para alteração das válvulas que existem no coração. Existem basicamente 4 válvulas, que são válvula da aorta, válvula da pulmonar, válvula tricúspide e válvula mitral. E quando essas válvulas elas sofrem agressão, de alguma forma, ou por bactéria, ou por vírus, ou por fungos, ela pode sofrer e, com isso, provocar refluxo. Quer dizer, a válvula fecha, mas ela não fecha completamente. E o sangue, ao invés de progredir no coração, ele reflui para uma câmara pela qual ele já passou. Então, isso nós chamamos de valvulopatia. Ela pode ser estenótica, quando a válvula, a circunferência da válvula,
abertura da válvula fica muito diminuída. E pode ser chamada também de insuficiência. A valvulopatia por insuficiência, quando a válvula ou se quebra, ou a válvula sofre lesão por um micro-organismo, e, em consequência disso, ela não consegue fechar. Aí o sangue passa por ela, vai embora e retorna no momento que o coração contrai para a câmara anterior. Então, não é assim tão simples de demonstrar isso, mas isso é extremamente frequente e ocorre por diversas situações. Tem situação até que o indivíduo com traumatismo do tórax, ele rompe com a cordoária da válvula e essa cordoária, essa cordinha da válvula, possibilita, então, que a válvula não feche direito. De outro lado, existe uma condição chamada prolapso de válvula mitral, que já nasce com o indivíduo e que é um defeito realmente congênito. Esse prolapso de válvula mitral, ele, geralmente na quarta década, quinta década, as cordoárias se rompem espontaneamente pelo uso, décadas e mais décadas, e são cordoárias fracas e determinam a situação que o indivíduo tem que operar o mais rápido possível para não sucumbir. Então, obrigado a todos e na próxima semana estaremos com outro tema de interesse da comunidade. Tudo bem, agora a gente vai a um rápido intervalo comercial e voltamos já, rapidinho. JL Contabilidade, o seu caminho contábil agora em novo endereço, no Centro Empresarial Costa Andrade, pertinho do Salvador Shopping, ao lado da Casa do Comércio. Depois de 44 anos, a JL realiza uma nova e importante etapa em sua história, atendendo em um espaço moderno com mais conforto e comodidade. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica com os melhores profissionais do mercado. A JL Contabilidade oferece serviços como abertura e fechamento de empresas, contabilidade geral e gerencial. A JL Contabilidade fica na Rua Almerido Rerém, número 126, Edifício Empresarial Costa Andrade, salas 206 e 207, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia. Telezap 71-3242-9153. Olá pessoal, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero aproveitar para convidar você, meu amigo, minha amiga, para acompanhar o nosso programa Estação Bahia de segunda a sexta-feira também na Rádio Cruzeiro, AM 590. Um programa jornalístico de entrevista e opinião que você pode acompanhar de qualquer parte da Bahia, do Brasil e do mundo através da internet, no site da própria rádio e também através dos aplicativos de rádio que você baixa no seu celular e vai poder acompanhar em qualquer lugar que você estiver. Então fica aqui o convite, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, o nosso programa Estação Bahia na Rádio Cruzeiro AM 590. Você é meu convidado. Um abraço. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. Natureba, a sua casa de produtos naturais da Cidade Baixa. Aqui você encontra oleaginosas, temperos e especiarias, lanches fit e ervas medicinais. A Natureba fica na Travessa Jequitibá, após a sinaleira do Uruguai, sentido Batistaca. Entregamos também em domicílio. É só ligar e fazer o seu pedido. Telefone 99112-6462. Olá meus amigos, aqui Jorge Ribeiro, jornalista, radialista, apresentador, roteirista e escritor. Quero apresentar para vocês os meus livros. Agosto Vermelho, que lancei em 2016, conta a história de um agente de polícia que ele vai se insurgir contra um grupo terrorista infiltrado no Brasil que tenta melar os Jogos Olímpicos. E o nosso herói
vai livrar justamente os Jogos Olímpicos de uma grande tragédia. Em 2018, lancei o livro O Primeiro Milagre Quando Amor Transborda, que tem como pano de fundo o Evangelho de João, que narra o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma água em vinho nas bodas de Caná. Ele é todo escrito na primeira pessoa para que você se sinta parte integrante da história e vai poder vivenciar justamente aquele momento e poder ver acontecer o primeiro milagre do Mestre da Vida. Em 2020, lancei o livro Rolo do Padroeiro, este que vai virar filme e que tem como pano de fundo a Igreja do Bonfim, que é envolvida no mistério do sumiço da imagem do Senhor do Bonfim na semana de sua festa. Imagine vocês o reboliço. Quer conhecer um pouco mais sobre os nossos livros, inclusive outro que publiquei em 2017 que se chama Um Amor para Viver, você encontra nas redes sociais através do site da Amazon. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, escritor Jorge Ribeiro, e também no YouTube. Em breve eu vou disponibilizar todas as nossas obras para você ter acesso no formato e-book. Inclusive o novo livro que estou lançando chamado Saro de Mauê. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Optoclínica Mares. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado com o que há de mais moderno. Equipamentos de última geração. Exame de vista computadorizado, ceratometria, avaliação do fundo do olho e lente de contato. A Optoclínica Mares fica na Galeria Rei do Café, na Rua do Uruguai, número 10 Mares, primeiro andar, sala 106, no mesmo prédio das Óticas Kairos. Telefone 98504-274. Ligue e marque sua consulta com Xênia Fernandes. Optoclínica Mares. E assim chegamos ao final de mais um programa Estação Bahia aqui na tela da Band. Quero aproveitar e convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, acesse Estação Bahia, se inscreve em nosso canal, clique no sininho e deixe seu like. Pra gente será uma alegria enorme tê-lo como nosso seguidor. Um beijo no coração e eu quero deixar essa mensagem de otimismo para você. Olha, o amor é a fonte de todas as verdades. Um grande abraço e domingo que vem estaremos de volta aqui na tela da Band. Tchau, pessoal! Um abraço!